A paz do Senhor a todas as famílias que sempre nos acompanham aqui no canal da Tia Vivi e seus amiguinhos. É sempre uma alegria para nós, né? Aqui no canal nós postamos vídeos direcionados às crianças. E em alguns momentos oportunos também nós colocamos vídeos direcionados às famílias, né? Aos pais. E hoje, nesse momento especial, eu gostaria de conversar com vocês um tema muito interessante, né? Uma reflexão bíblica muito interessante. E para isso, eu gostaria de convidar vocês a abrir a sua Bíblia Sagrada, lá no livro de Atos, no capítulo 12. Pega a sua Bíblia juntamente comigo. Vamos fazer essa leitura junto para junto refletirmos a palavra de Deus. Atos capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o quaternos de soldados para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Daí eu vou lá para o verso 11, que diz assim: E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. O povo judeus esperava. Hoje eu quero convidar vocês, irmãs, para refletirmos um tema muito importante. Quando eu começo a fazer uma análise, né, muito rápida aqui, porque o nosso vídeo ele é rápido, então, sem muitos aprofundamentos, nós fazemos uma análise que Pedro, diante daquela situação em que Tiago havia sido morto, né? E o povo tinha um contentamento com a morte, né, de um cristão. E o Herodes, ao perceber essa alegria, essa satisfação, né, trouxe aí um afago ao seu ego, né? Trouxe aí um aumento aí das suas pulsões narcisistas, de autovalorização, de se sentir relevante na visão daquelas pessoas. Então ele manda prender a Pedro. No entanto, matar a Pedro naquele dia não era algo que ia de acordo aos padrões. Então, o rei manda que prende ele para que no outro dia, após passar esse momento de celebração da Páscoa, possa apresentar ele ao povo e assim, com certeza, o matar. Pedro fica ali preso, diante de toda essa circunstância de fim, de morte, de sofrimento, de insegurança, de incertezas. E Pedro dorme. E hoje eu comecei a pensar sobre isso, o quanto esse ato de dormir de Pedro,
ele nos ensina muito, né? Quantos de nós que precisamos fazer uma viagem, quando um ente querido fica doente, uma possível demissão, né? Uma possível situação futura que nos foge o controle, nos foge o alcance de planejamento, de estratégia, desenvolver alguma estratégia de fuga ou esquiva. Quantas de nós passamos a noite em claro? Pedro não. Pedro dormia tranquilamente. E eu começo a pensar em que momento, em que situação interior Pedro vivia neste momento para dormir em meio a um momento de tanta instabilidade. E aí eu também quero pensar sobre a importância do sono para as nossas vidas, né? O sono, ele é fundamental para renovar as nossas memórias. É durante o sono que as memórias a curto prazo passa para as memórias a longo prazo. É durante o sono que nós descansamos, né? Temos alguns estudos muito interessantes dentro da psicanálise, que nós não podemos aprofundar devido ao tempo, sobre esse momento do sono, sobre o momento do sonho, o que isso representa para nós, para todas as nossas estruturas psíquicas. Mas é algo muito curioso, muito peculiar, que foge talvez uma expectativa científica diante de um pensamento, de uma ação humana, de alguém dormir sabendo que provavelmente no outro dia ele vai morrer. Isso mostra uma fé, uma confiança. Eu sei que Pedro sofreu muitas críticas em várias situações e textos bíblicos, né? Porém, aqui eu vejo uma maturidade espiritual muito ampla, muito alicerçada. Porque Pedro, ele demonstra com esse sono, ele demonstra segurança, ele demonstra confiança em Deus, ele demonstra uma submissão a Deus. É o que eu sempre tento compreender, por exemplo, o transtorno de ansiedade, não dentro de um aspecto de patológico, mas a ansiedade natural do ser humano, que é justamente não querer estar submetido a coisas que fogem aos nossos controles, né? E aí traz-nos uma angústia que é diferente da ansiedade, mas esse medo, essa insegurança de perder o controle do que vai acontecer, né? Não daquela ansiedade primária de sobrevivência, mas aquela ansiedade de perder, de sofrer, do que possa acontecer num advento futuro. E aí, Pedro nos demonstra o papel importante da presença de Deus dentro de um aspecto consciente, inconsciente, de confiança, de tranquilidade, de saber que Ele está no controle de todas as coisas, Ele sabe o nosso dia de amanhã, e Ele que controla tudo é o nosso Deus misericordioso, Deus de amor, e que por muitas vezes, diante das nossas experiências infantis, diante das nossas experiências de formação quanto indivíduo no mundo, faz com que nós queremos ter o controle das coisas, né? Queremos evitar que o mal, que coisas ruins aconteçam, para que não repita aquelas experiências de sofrimento que nós tivemos. Isso é muito comum quando a gente observa dentro do aspecto da ansiedade ligado a pessoas que esteve com experiências traumáticas. Mas Pedro dorme. Ele entende nesse momento que a morte, que o risco de morte é uma decisão que só Deus vai defini-la e concretizá-las. A confiança de Pedro aqui é algo inexplicável.
que não se pode verbalizar uma explicação para isso. Eu só posso dizer fé, confiança, entender que Deus quer amor, que quer sempre o nosso melhor, não dentro das nossas expectativas, não dentro dos nossos desejos, do nosso gozo, mas em tudo que é melhor para nós, para uma vida eterna, para uma vida de comunhão, para uma vida no céu, para a concretização das suas promessas na nossa vida. Isso me emociona muito, porque Deus que nos fez, que nos criou em todos os nossos aspectos, em nossas dimensões, Ele sabe que o sono é importantíssimo para nos trazer qualidade de vida. Então, antes de eu ir para a psicologia, eu vi alguém falando assim, eu estou sem dormir, eu não estou dormindo, eu estou preocupado. Eu vi aquilo até como um lado positivo. Olha, essa pessoa se preocupou com o dia festivo de amanhã, isso denota que é uma pessoa preocupada, que quer dar o melhor. Olha que interessante, essa pessoa perdeu o sono pensando em mim, se preocupando com o outro, com as causas, com o evento, com o seu trabalho, com sua família. Hoje eu já tenho uma outra preocupação. Peraí, até quando essa perda de sono se tornou uma insônia? Por que não dormir? O que traz isso? Quais são as inquietações internas que provocam a essa insônia? E aí isso deixa de ser uma característica positiva. Porque Deus, Ele sabe que o sono é um momento muito importante para nós em todas as áreas. Se nós dormimos, nós temos perdas cognitivas, temos perdas muito significativas, né, de trazer muito sofrimento para a nossa saúde psicológica, emocional, trazendo em evidência o seguinte, que muitos transtornos, né, dentro do DSM, do CID-10, você consegue ver o sintoma, essa somatização, né, que a psicanálise traz, que é os sintomas. A insônia é uma somatização. A insônia é uns sintomas, né, de algo muito profundo que se esconde lá na profundidade dos seus conflitos, das suas angústias internas. E aí, quando a gente vê que esse sintoma ele se faz presente em muitos transtornos. Então ele distingue muito uma falta de qualidade de vida emocional. E quando Deus nos faz numa dimensão que esse sono é importante para mim. Para mim, Deus quer te ver dormindo, meu irmão. Deus quer, minha querida mãe, que você entenda que por mais que você queira controlar a vida dos seus filhos, para que eles não sofram o que você sofreu, para que ele tenha um futuro diferente, você precisa pensar em primazia. Que Deus está no controle de tudo. E é Ele que reescreve a história. É Ele que concretiza promessas. Que nós, longe dos nossos planejamentos humanos, poder alcançar o que Deus projetou para cada um de nós, para os nossos filhos, para o nosso trabalho, para a nossa formação. Eu trago aqui uma mente, uma ideia, não de que a fé é algo que nos torna alienado, não é isso. Mas a fé, na verdade, é algo que nos liberta. É algo que nos liberta. Eu já vi pessoas fazendo críticas assim, poxa, aquela pessoa está vivendo um luto, como a pessoa pode dormir? Poxa, os filhos daquela pessoa estão desviados, estão até altas horas lá em festas, em coisas perigosas. Como essa pessoa pode dormir? Essa pessoa não tem amor? Será que essa pessoa, de repente, alguns estudiosos podem dizer assim, acho que Pedro estava em uma relação de morte, né? Uma relação de vida, relação de morte. Porque dormir em meio a essa situação, eu quero trazer aqui uma perspectiva cristã sobre isso. Porque eu sei que a depressão, em alguns casos, em pouquíssimos casos,
traz uma sonolência, mas na maioria dos casos não. E justamente o remédio vem para trazer esse sono, esse descanso por meio do neurotransmissor de forma química, né, de acordo com farmacologia. Mas não, eu quero trazer uma visão espiritual, porque a própria ciência, ela se debruça que a fé, que existe algo diferente em alguém que crê em uma força maior, em uma dependência, em um cuidado, em um senso de pertencimento. E Pedro mostra isso. Ele sabia quem ele pertencia. Ele sabia que os seus propósitos, eles são limitados. Nós fazemos projetos, sim, isso é importante para nós. Nós estudamos, nós trabalhamos, nós fazemos vários projetos, mas o projeto final, ele é de Deus. Quem sabia de nós que nós íamos vivenciar o período que nós estamos vivendo agora de pandemia? Nunca imaginamos que hoje, em plena quinta-feira, 9 horas da manhã, eu estaria em casa. Não imaginávamos. Mas nós temos que entender que Deus continua no controle de tudo. E que nós temos um pertencimento. Nós não somos filhos órfãos. Nós não somos filhos abandonados. Nós não somos filhos rejeitados. Nós somos filhos amados. Nós somos filhos cuidados. E Deus está no controle de tudo. Que coisa linda é você deitar e dormir e confiar, entregar ao Senhor. Quando você começa a sentir aquele sentimento, a ansiedade é tão triste, meus amados irmãos. Eu já vivi muitas vezes isso. Aquele sentimento, aquela dor profunda, aquela angústia. O que vai acontecer? Eu não vou conseguir ser 10, você não vai conseguir ser 10. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição. A própria ciência, dentro da psicanálise, dentro da psicologia humanista, traz que o conflito ele vai existir. Não adianta dizer que não. Nós vamos nos readaptando dentro da psicanálise, nós vamos nos aceitando, nós vamos tomando direcionamentos, nós vamos perdoando e nós vamos vencendo e tentando buscar uma qualidade de vida. Mas uma vida plena, somente com Deus. E mesmo assim nós vamos nos deparar com aflições que são de cunho pedagógicos, para fortalecimento, para transformações, para experiência, que é diferente de vivência, que eu já trouxe isso em outro vídeo. A vivência você não faz reflexões, você vive. Eu vivi este período de isolamento. A experiência é você viver e fazer reflexões sobre este momento. O que eu aprendo com isso, Jesus? O que eu posso fazer com isso? Eu posso preparar algo, eu posso trabalhar em algo, eu posso me envolver em algo. E aí, isso se torna uma experiência. E é a experiência que produz paciência. É a experiência, né? Que nós entendemos assim, que nos produz a fé, né? E isso é muito lindo. Eu não quero que o vídeo se torne muito longo, quero logo concluir. Mas o que nos faz dormir? Você quer dormir bem? E antes de dormir vai assistir os noticiários. Os noticiários de morte, os números de emprego e desemprego. Isso aí você vai começar a trazer sinapses. Agora eu quero trazer uma fala dentro da neurociência, sinapses negativas. Produzir instabilidade emocional, produzir insegurança. E com certeza isso dentro da neurociência vai te trazer um sono ruim. Tanto é que dentro dos estudos dos sonhos, um dos componentes dentro da psicanálise do sonho é justamente o resto diurno, né? E é claro que ele vem carregado de emoções, de sentimento, de significações, mas você pode também, com ações também, buscar a Deus, confiar em Deus, saber que Ele está no controle de tudo, verbalizar isso para
para você mesmo escutar. Eu vou dormir, Senhor, porque o Senhor está com controle. O Senhor me ama. Pega a sua Bíblia, ora, ouve um hino, canta um hino, prepara o seu coração. E eu sempre penso que a gratidão, terminar o dia com gratidão, iniciar o dia com gratidão, isso não é alienação. Isso é reconhecimento de pertencimento. Isso é reconhecer um benefício que Deus fez por nós, da vida. Esse olhar de otimismo, de valorização, ele ajuda a gente a trabalhar também esses sentimentos. E Pedro nos ensina isso. Ele sabia que mesmo sendo tudo preparado para o seu fim, Deus tinha o controle de tudo. É Deus que sabe de tudo. É Deus que sabe de tudo. Não deixa as suas projeções negativas. Não deixa isso vir delimitar as promessas de Deus na sua vida. Sacrificar a sua saúde mental com perdas de sono, uma dependência farmacológica para dormir. Olha, Pedro, que o Pedro sirva de exemplo para todos nós. Que por meio da história de Pedro nós possamos entender que mesmo ele estando acorrentado, sabe o que essas correntes trazem para nós? Mesmo nós olhando nos aspectos físicos, tá tudo dizendo, eu vou ficar desempregada. Tá tudo evidente. Vou ser abandonado pela minha esposa, pelo meu esposo. Está tudo evidente. O meu filho tem um transtorno. Está tudo evidente. Meu filho está sendo um usuário. Está tudo evidente. A minha família está saindo dos caminhos do Senhor. Não olhe para as correntes. Olhe para o poder de Deus. Pedro com certeza olhou para o poder de Deus. Ele não olhou para as correntes que o cercavam. Ele não olhou pelas suas limitações físicas de movimento com aqueles soldados que estavam ali, aquelas pessoas que estavam ali do lado gritando, esperando que Pedro fosse morto. Existe sim uma força do inimigo que quer ver você cair. Mas olhe para Deus. Olhe para Deus, olhe com gratidão, olhe com obediência, olhe com admiração, entendendo que nós somos dele e ele nos ama e que é o melhor para nós. Mas lembre-se, o melhor de Deus não vai de acordo com os meus desejos. Vamos orar? Deus falou comigo tremendamente e eu tenho certeza que falou com você. Não é à toa porque alguém te diz como você é ansiosa. Não é à toa que as pessoas dizem assim, como que você faz tantas coisas ao mesmo tempo? Existe aí um conflito interno e que eu creio no meu Deus, uma fala de Viviane, serva do Senhor, que Deus quer te curar, que Deus quer te libertar e dar lindas noites de sono para todos nós. Mesmo em tempos de insegurança, mesmo em situações diversas. Senhor meu Pai, neste momento eu te agradeço por essa palavra que o Senhor tem entregado aos nossos corações. Senhor, eu te agradeço do fundo do meu coração pela palavra que o Senhor entregou a mim e àqueles que me acompanham. Senhor, muito obrigada por ser o meu Pai, cuidar de mim, me proteger, por ter morrido na cruz por mim, por me libertar, por me dar a capacidade de entendimento, Senhor. Pai eterno, eu te peço, em nome de Jesus, nos dê noites lindas de sono, porque nossa fé é o que nos move, meu Pai, era a vivência. Nos dê tranquilidade, paz no coração, para caminharmos em direção ao céu, porque nós sabemos que em tudo é o Senhor que dá a palavra final. Nós confiamos em Ti e nós entregamos a Ti agora a nossa família. Nós entregamos agora os nossos filhos, nós entregamos agora os nossos pais, nós entregamos agora o nosso casamento, nós entregamos agora tudo, Pai. E nós profetizamos que o Senhor os direciona com a Tua vontade e nos ajuda a entender que o melhor vem de Ti,
que o Senhor está no controle. Tira toda a ansiedade, a inquietação que traz ao nosso coração diante de tanta circunstância diversa, diante de tantas experiências que passamos. Senhor, nos dê dia de glória, dias de paz, de bênção. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que essa palavra possa ser um meio de transformação na vida de muitos. É o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.